A doutora Lily Houghton pede a ajuda do sagaz e fortão capitão Frank Wolf para levá-la à Amazônia em seu barco em ruínas. Juntos, eles procuram por uma árvore ancestral mais antiga que andar para frente. Essa árvore detém o poder de curar, uma descoberta que deve mudar o futuro da medicina. Fala, tecnólogo, tudo bem? Jungle Cruise, um filme lançado em 2021, estrelado por The Rock e Emily Blunt. Só pessoa de qualidade. Então senta o dedo no like e inscreva-se no canal. Gostou da premissa citada anteriormente? Então bora pro recap. O filme começa com uma história sobre a grande árvore na Amazônia que possui excelente poder de cura. As pétalas dessa árvore são chamadas de lágrimas da lua. Mesmo uma pétala da árvore pode curar qualquer doença. Muitas pessoas tentaram alcançar as lágrimas da lua, mas ninguém conseguiu. Um homem chamado Dom Lope de Aer chegou mais perto, mas a selva o matou. Na verdade, ele não foi morto. Ele foi encontrado pelos guardiões da árvore. Ele exigiu uma ponta de flecha deles, necessária para ver as lágrimas da lua. Eles se recusaram e uma briga começou. Mas a selva o enredou e ele desapareceu. Depois McGregor conta a história sobre as lágrimas da lua na frente dos honrados acadêmicos que possuem a ponta de flecha. Agora ele mostra o mapa cuidadosamente desenhado da Amazônia e aponta para a luz de cristal, onde eles têm a maior possibilidade de encontrar as lágrimas da lua usando a sagrada ponta de flecha. Conforme McGregor termina seu discurso, Sir James se recusa a dar a ponta de flecha e todos riem dele. Mas como sua irmã Lily instruiu, ele pede que os acadêmicos o ouçam por mais alguns minutos. Enquanto isso, Lily se levanta silenciosamente de seu assento e começa a caminhar em direção à área interna. Depois de ver o mapa do prédio desenhado em sua mão, um homem pensa que ela é uma secretária e a direciona para a biblioteca. Ela finalmente se infiltra, mas um homem entra antes que ela abra a fechadura da porta. Ela coloca o lenço de clorofórmio no nariz do homem e ele desmaia. Depois de entrar na sala, ela se mistura vestindo o vestido de uma estátua. Ela alcança cuidadosamente a caixa com a ponta de flecha e a abre ao mesmo tempo. Um homem entra com Sir James que quer a ponta de flecha. O homem é Príncipe Joaquim e ele fica tão ofendido ao ver a caixa vazia de repente. Ele vê uma mulher correndo e pede a Sir James que a siga, mas Lily luta para sair pela janela e se pendura na escada. Por sorte, McGregor, saindo do prédio, a vê e para um ônibus, ela pula dentro e eles escapam com a ponta de flecha. Por outro lado, Príncipe Joaquim fica tão ofendido quando Sir James revela seu nome para todos. Ele bate em todos e pergunta a Sir James sobre Lily Houghton. Lily arruma as coisas que precisa para se preparar para sair para a Amazônia. McGregor é um homem delicado, mas não quer que sua irmã vá sozinha para uma selva perigosa como a Amazônia. Ao mesmo tempo, o skipper Frank leva seu vapor cheio de passageiros para mostrar as maravilhas da Amazônia. Ele dramaticamente explica que cada árvore e pétala na selva pode ser um canibal. Ele lidera os esqueletos dos exploradores pendurados nas árvores. De repente, alguns nativos aparecem e todos os passageiros ficam assustados. Eles pagam a Frank extra para retornar o mais rápido possível. Eles são vigaristas instalados por Frank, ele mesmo, para ganhar dinheiro extra dos passageiros. Por outro lado, Lily e McGregor chegam a Porto Velho, Brasil, onde pegariam o vapor para chegar à selva. Mas eles não sabem que desde que o príncipe Joaquim enviou seus homens para pegar a ponta de flecha de Lily, eles a estão seguindo discretamente. Depois de chegar a Porto Velho, Brasil, Frank se despede dos passageiros e o Sr. Nilo leva todo o dinheiro que ele ganha com sua viagem. Frank tem que pagar sua dívida além disso. Ele tranca seu barco e pega a chave. Ele avisa Frank para devolver o dinheiro em uma semana ou ele confiscará seu barco. Também, Frank silenciosamente vai ao quarto de Neo para pegar suas chaves de volta, mas ele não conseguiu abrir a caixa. Ao mesmo tempo, Lily vem procurar Neo. Ela foi informada de que ele era o único a levá-la à Amazônia em seu destino. Ela pensa que Frank é Neo e o ajuda a pegar a chave do barco, abrindo a caixa com um alfinete. Quando ele ouve que Lily quer ir a Bristol, ele a alerta sobre os perigos. Por último, ele concorda em levá-la lá por um preço alto. Ao mesmo tempo, McGregor traz Nilo e Lily começa a negociar preços com ele.
De repente, Frank vê a ponta de flecha no pescoço de Lily. Ele assobia para chamar sua onça e tenta convencer Lily de que ele é o único capaz de lutar contra os perigos na selva. Ao mesmo tempo, a onça pula e Frank luta com ele. Ele o engana pela janela. Todos apreciam sua bravura e Lily também fica tão impressionada. Ela faz um acordo para viajar com Frank. Mais tarde, Frank agradeceu a sua onça próxima por ajudá-lo a fechar o acordo com Lily. Depois de um tempo, Lily e McGregor entram no barco para partir imediatamente. Frank começa a jogar a bagagem extra de McGregor na água e não percebe que os homens do príncipe prenderam Lily na gaiola de pássaros. Eles começam o barco de qualquer maneira. Lily abre a gaiola com um alfinete e bate nesses homens para abrir caminho em direção ao navio. Frank chega lá para mostrar o caminho a ela. Ela não pula na água, mas corre para o outro lado e pula no barco, deslizando por uma corda. O príncipe quer a ponta de flecha em todas as condições, pois ele sabe que podem vencer a guerra se tiverem as lágrimas da lua. Ele segue o navio de Lily com seu submarino. Frank encontra um submarino seguindo-os e ele coloca combustível no motor do barco. Ele imediatamente acelera o barco para se salvar do torpedo que se aproxima, mas o submarino destrói o porto de Nilo. Eles finalmente entram no rio longe de Nilo e do príncipe McGregor inicialmente fica tão bem vestido, mas eventualmente ele fica irritado com o calor escaldante de repente. Lily vê alguns golfinhos pulando no mar. Frank a avisa para não vê-los claramente nos olhos ou ela terá pesadelos pelo resto de sua vida. Ela os vê nos olhos. Lily faz um vídeo da beleza da selva. Frank também tenta a câmera e vira o navio no caminho. Lily pediu a ele por outro lado. O príncipe decide encontrar uma Deer para alcançar as lágrimas da lua. Ele não se importa que esteja amaldiçoado. Frank pega uma pira fresca para o jantar pelo sabor. Frank coloca sangue nela. McGregor não consegue comer e vai para a cama. A onça se aproxima de McGregor e o assusta, fazendo ele correr assustado. Com próxima Lily. Fica tão zangada ao saber que é o animal de estimação dele e ele mentiu quando fingiu salvar pessoas dele. Por outro lado, o príncipe encontra uma Deer e joga a água do rio nele para libertá-lo da maldição da selva. Ao mesmo tempo, o príncipe detona as rochas que iniciam o rio. Lily vê um pesadelo de serpentes e acorda tão aterrorizada. Frank diz a ela que eles têm que passar por uma área de rio áspera. Ele sinaliza secretamente, próxima para roubar a ponta de flecha de Lily. De repente, eles chegam à beira do rio Frank. Mal manobra seu barco para longe e o coloca no caminho certo. Tanto Lily quanto McGregor começam a vomitar, enquanto próxima não rouba a ponta de flecha também, porque durante os solavancos, uma garrafa de videira caiu no chão e próxima lambeu e ficou bêbada. Depois de um tempo, eles param o barco. Frank e McGregor pisam na terra e McGregor diz a ele que sempre estará ao lado de sua irmã. Quando ele disse a seus parentes que não estava interessado em garotas, apenas Lily ficou ao lado dele. Lily aproveita o tempo e procura a cabine de Frank. Ela descobre que ele também tem os mapas para procurar Lágrima de Lua. Frank confessa que tentou por muito tempo, mas agora desistiu. Lily lembra a ele que desta vez eles têm uma ponta de flecha. Então, eles podem ter sucesso de repente. Algumas pessoas tribais lançam flechas nos pescoços dos três e eles desmaiam. As pessoas tribais os levam para o líder. Frank fala a língua deles e diz que o líder quer que eles deem a ponta de flecha e vão embora. Lily não concorda com nenhuma condição e abre suas mãos amarradas enquanto os ataca, arrancando uma lança. Eles começam a rir. Essas pessoas são atores que agem. Por comando de Frank, Lily fica tão brava que Frank mente sobre tudo e o soca naquela noite. Frank pergunta a McGregor se Lily o perdoará, mas ele garante que ela nunca o perdoará após essas mentiras. Uma senhora lá lê a linguagem da ponta de flecha e sabe que eles encontrarão a árvore onde a lua afunda. Lily discute que não confia mais em Frank e paga o resto do dinheiro. Ela diz a ele que não viajará mais com ele. McGregor colore o rosto com corante permanente. Sem saber, por outro lado, os soldados mortos de Ayr começaram a acordar de repente. Agir vem antes de Lily e pede para lhe dar uma flecha. Ela se recusa e os galhos a envolvem. Ela remove os galhos e queima alguns dos soldados mortos-vivos de Adje. Frank luta com Agir, agarra seus lanches e o ataca, mas ele insere a espada nele.
Frank cai no rio. Lily começa a chorar com a morte de Frank. Uma mulher tribal pede a Lily para se dispersar na selva com uma flecha. Os soldados de Aguirre querem alcançar as lágrimas da lua para se livrar da maldição. Eles querem recuperar suas almas. Aguirre sugere enviar as abelhas voando sobre seus corpos em direção ao príncipe. Ele encontrará Lily para eles e eles pegarão a ponta de flecha por outro lado enquanto caminha na selva. Lily encontra Frank. Vivo, ela fica tão feliz, mas surpreendentemente, a espada em seu corpo não está sangrando. Frank finalmente revela que tem 400 anos de verdade. Ele não pode morrer por causa da maldição. Então, ela deve ajudá-lo a remover a espada de seu corpo. Ela coloca o pé em seu peito e remove a espada. MacGregor desmaia ao ver isso. Lily o acorda e aprecia que ele tenha feito muito por ela. Além disso, ele quebrou a perna, ela o abraça e promete que voltará logo. O príncipe vê pelo vidro que algumas abelhas estão tentando entrar no submarino. Ele ordena que abram as portas, as abelhas entram e se sentam nas áreas específicas do mapa, dizendo-lhes para onde devem ir com um pouco de luta. O príncipe entende para onde as abelhas querem que ele vá e começa a se mover para lá. Lily quer saber por que Frank não pode morrer. Então ele começa a dizer que seu nome é Francisco e seu pai estava no exército do pai de Eyre. Depois da morte dele, o pai de Eyre o criou como seu filho. Eles eram como irmãos. Um dia a filha de Eyre ficou tão doente que não havia maneira de salvá-la. Ele soube das lágrimas da lua e começou sua jornada para obtê-las para sua filha. Durante sua jornada, muitos homens adoeceram e morreram. Um dia, eles também adoeceram e um chefe tribal os levou e salvou suas vidas com as lágrimas da lua. Eles ficaram felizes por serem curados, mas Aguirre se tornou impaciente. Então ele exigiu a flecha do chefe para obter as lágrimas da lua. Ele se recusou e Aguirre o atacou. Uma luta começou, mas o chefe infligiu uma maldição a todos eles. Antes de morrer, é por isso que ele, Aguirre e seu exército não podem escapar do rio naquele dia. Frank não ficou do lado de Eyre em sua loucura. É por isso que ele se tornou um inimigo. Eles lutaram inúmeras vezes depois, até que um dia ele fechou Aguirre e seus homens em uma caverna. Mais tarde, Frank construiu um barco e fez a cidade toda. Ele não sabe quem os libertou. Por outro lado, uma mulher tribal leva MacGregor no barco para alcançar a árvore. De repente, o príncipe chega lá, a mulher pula na água enquanto o príncipe prende MacGregor. Ele avisa MacGregor que matará muitas pessoas pressionando um botão se ele não lhes disser onde está sua irmã, enquanto Frank ensina Lily sobre o barco. Lily quer saber o que Frank faria se a maldição fosse levantada. Ele compartilha que viveu cada momento 1000 vezes. Então, ele quer descansar em paz. Agora, ela quer que ele viva e passe sua nova vida com ela. O príncipe pergunta a MacGregor onde Lily está e começa a jornada naquela direção. Lily e Frank finalmente chegam, onde, de acordo com o mapa, podem encontrar a árvore. Frank vê pulando na água que há uma alavanca a ser puxada com medo de nadar. Lily ganha coragem para pular na água. Ela pressiona uma pedra perto da alavanca e ela a fecha dentro da gaiola. Depois de um curto período, Frank coloca o ar em sua boca para mantê-la respirando ao mesmo tempo. Lily continua tentando abrir a alavanca. Ela finalmente a abre, mas Frank desaparece quando piranhas o atacam. Lily desmaia na água, mas depois de pressionar a alavanca, o nível da água desce Frank atrás para a consciência. Eles ficam tão felizes que finalmente chegaram onde as lágrimas da lua estão. Lily tenta convencer Frank de que ele deveria viver com ela em Londres depois de levantar a maldição. De repente, o submarino emerge do mar. O príncipe prende todos eles e pede-lhes que o guiem até a árvore. Ele exige a ponta de flecha e começa a se mover no navio, onde a luz da lua cai na árvore. O príncipe fica tão decepcionado ao ver que a árvore está morta, mas ele sabe que Lily e Frank devem saber algum jeito de mantê-la viva. Frank pede ao príncipe que lhe dê uma pétala se ele o guiar, pois ele quer levantar sua maldição. O príncipe concorda quando eles alcançaram a caverna. Frank não conseguia ler o que estava nas paredes dela. Lily vai ajudar em troca de uma promessa, de que ela também obterá uma pétala. O príncipe diz a ela que podem decidir quem receberá a única pétala, pois ele dará apenas uma. Eles leem a escrita e quebram a ponta de flecha em duas partes. Uma pétala emerge que eles colocam na parede. Ela ilumina toda a árvore enquanto ela floresce. De repente, Lily coloca uma bala em Frank
e ele finge morrer. Ele cai e ataca os homens do príncipe que guardam McGregor, enquanto Lily tenta rapidamente pegar a pétala antes que a lua vá embora. A lua começa a se afastar e a árvore seca novamente. Ela só conseguiu pegar uma pétala. O príncipe diz a ela para dar a pétala, mas ela a joga no chão. Frank a pega, enquanto Aerie e seus homens os atacam também para lutar com Aerie e Frank. Dirige o barco deixando Próxima e McGregor para trás, enquanto McGregor encontra Lily. O príncipe os ataca novamente assim pela primeira vez. McGregor o soca várias vezes. De repente, uma pedra cai sobre ele e ele morre, enquanto Aguirre pede a Frank para lhe dar a pétala. Ele mostra seu pano vazio, pois ele já passou a pétala para McGregor. Os galhos da árvore envolvem Frank Aguirre e seus homens, eles ficam petrificados. Lily chega lá e chora ao ver Frank envolto em galhos como uma pedra. Ela coloca as lágrimas da lua em sua boca e ele desaparece. Mas ele não mostra nenhum sinal de vida. Ela se vira para ir embora, mas Próxima não vai com eles. De repente, ela ouve o rugido de Próxima e volta. Ela fica tão feliz ao ver Frank vivo. McGregor retorna e conta à sociedade que sua irmã Lily, agora professora em Cambridge, recusou-se a se juntar à sociedade, enquanto toda a história sobre as lágrimas da lua é verdadeira. Lily ensina Frank a dirigir um carro a motor e eles viveram felizes para sempre. Chegamos ao final do recap do filme Jungle Cruise. Se gostou, comente, Florestão. Assista nossos outros vídeos. Obrigado.